Então, pessoal, nós vimos aí que a maior falha do modelo atômico de Dalton era justamente por não explicar a natureza elétrica do átomo, certo? E o modelo que veio a sanar essa falha sobre a natureza elétrica do átomo foi o modelo de Thomson. Então, como a gente viu, né, o modelo de Dalton afirmava apenas que a menor partícula da matéria seria o átomo, que seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Aí veio um cientista chamado William Crookes, que fez um experimento que demonstrou a existência de partículas carregadas eletricamente no interior do átomo, né? O que nós vamos ver aqui, ó. O primeiro experimento a sugerir que os átomos eram constituídos por partículas ainda menores, ou seja, que ele não era menor, portanto, partícula que compunha a matéria, foi realizado em 1879 pelo físico britânico William Crookes. Ele indicou a existência de uma partícula denominada elétron. Então, ele percebeu, portanto, que existia uma partícula ainda menor no interior do átomo e que essa partícula teria uma natureza elétrica, certo? Aí, em 1897, certo? O físico inglês Joseph Joe Thomson, ao fazer os elétrons passarem entre placas metálicas eletricamente carregadas, provou que essas partículas apresentavam carga elétrica negativa. Então, o Thomson pegou o experimento do Crookes, melhorou o experimento do Crookes, né, modificou o experimento do Crookes e provou que, além de existir realmente essa partícula menor ainda dentro do átomo, que era o elétron, esse elétron, tinha carga elétrica e carga elétrica negativa. Então, foi o Thomson que determinou, portanto, que dentro do átomo existia uma partícula carregada eletricamente e negativa, certo? Então, a gente vai ver melhor como que foi feito esse experimento do Thomson. Então, nós temos aqui o experimento do Thomson. O Thomson, como eu disse para vocês, pegou o experimento do Crookes, né? Então ele utilizou o mesmo instrumento que o Crookes utilizou no experimento dele, chamava ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos, certo? Essa ampola de Crookes nada mais é do que um tubo de vidro, onde dentro tem um gás sob baixa pressão, e esse tubo de vidro ele vai ser ligado a dois polos, um polo positivo e um polo negativo de uma corrente elétrica, certo? Que a gente chama de diferença de potencial, né? Então a gente liga num polo positivo e num polo negativo, como se fosse de uma bateria, né? De uma corrente elétrica. O que, que vai acontecer? Detalhe: numa pilha, numa bateria, o polo positivo e o polo negativo recebem nomes diferentes, né? O polo positivo é chamado de ânodo e o polo negativo é chamado de cátodo, certo? Então nós temos aqui, ó, uma ampola de vidro ligada a como se fosse uma bateria, né? Uma corrente elétrica, um lado ligado a um polo positivo, que é o ânodo, e o outro lado ligado ao polo negativo, que é o cátodo, beleza? Então, ao ligar essa corrente elétrica, no experimento do Crookes, observava-se um fluxo luminoso saindo do cátodo, que é o polo negativo, em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Então, ele via que existia uma corrente, um fluxo, na verdade, luminoso saindo do cátodo em direção ao ânodo, né? Do polo negativo em direção ao polo positivo. Esse feixe de luz recebeu um nome especial, né, dado lá pelo Crookes e pelo Thomson, que foi chamado de raio catódico, né, porque saía do cátodo, por isso que era chamado de raio catódico, certo? Então, essa basicamente foi o experimento do Crookes. Aí, o que aconteceu? O Thomson, ele, como eu disse para vocês, ele modificou o experimento do Crookes. Ele pegou esse mesmo sistema e, no meio, né, dessa ampola, por onde passavam os raios catódicos, né, ele colocou um campo magnético. Um campo magnético semelhante a um campo elétrico, ele também tem um polo positivo e um polo negativo, que nem um ímã.
O ímã não tem o norte e o sul? Pois bem, ali é o polo positivo e o polo negativo de um ímã. Então, ele basicamente colocou no meio dessa ampola de Crookes, no meio dessa ampola de vidro, um campo magnético com um polo positivo e um polo negativo. E ficou observando o que ia acontecer com esses raios catódicos. O que ele observou? Esses raios catódicos, ao passarem pelo campo magnético, eles sofriam desvio, né? Eles se desviavam a sua trajetória, eles não passavam mais reto. Eles sofriam desvio indo em direção ao polo positivo do campo magnético. Então, o Crookes determinou, a partir da formação desses raios catódicos dentro da ampola de Crookes, que no átomo tinha alguma partícula menor que tinha carga elétrica, beleza? Aí o Thomson veio, beleza, o que eu vou fazer? Vou botar um campo magnético para descobrir se essa partícula que é carregada eletricamente, se ela é positiva ou se ela é negativa. Vou fazer ela passar por um campo magnético que tem um polo positivo e um polo negativo. Se ela desviar para o positivo, é porque ela é negativa. Se ela desviar para o negativo, é porque ela é positiva. Por quê? Porque lembra lá do princípio básico da eletrostática, né? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Se o raio catódico passou por meio do campo magnético e foi atraído desviado em direção ao polo positivo, é porque ele tem uma carga oposta. Então, ele é negativo. A partir daí, então, o Thomson determinou que essa partícula eletricamente carregada que existia dentro do átomo tinha natureza negativa, certo? Ele determinou que o elétron era negativo. Então, basicamente, foi esse o experimento do Thomson. Aquela mesma imagem do experimento do Thomson está no livro de vocês, tá? Ó, tá aqui no livro de vocês o experimento do Crookes, a ampola de Crookes, o raio catódico sendo formado do cátodo em direção ao ânodo, e ele colocou aqui um campo magnético e esse raio catódico sofrendo desvio, portanto, para o polo positivo do campo magnético, indicando que esse raio catódico era negativo, já que cargas opostas se atraem. Se ele foi atraído pelo polo positivo, quer dizer que ele tinha natureza negativa, certo? Então, tempos depois, o físico alemão Eugen Goldstein realizou um experimento semelhante ao de Crookes e encontrou partículas carregadas positivamente, que ele chamou de prótons, de massas muito maiores que as dos elétrons. A partir desse achado de Goldstein, o Thomson ele pegou esse conhecimento e agregou ao seu modelo atômico. Ele disse, bom, eu já descobri que a partir do experimento do Crookes, né, que eu modifiquei, que realmente existe uma partícula carregada eletricamente, que é o elétron, que ele tem carga negativa, eu provei que ele tem carga negativa, e agora o Goldstein disse que tem uma outra partícula lá, que ele chamou de próton, que tem carga positiva. Bom, como eu sei que o átomo ele é eletricamente neutro, né? Isso o Thomson. Então, quer dizer que o número de cargas negativas tem que compensar o número de cargas positivas. O número de elétrons tem que compensar o número de prótons. Então, tá aí, ó, em 1898, Thomson propôs que o átomo seria constituído por uma esfera carregada positivamente, né? Então, seria uma esfera carregada positivamente, na qual existiriam cargas elétricas negativas, que eram os elétrons, incrustados nessa esfera positiva, certo? Esse modelo, né, que é o modelo do Thomson, se você observar aqui, né, uma esfera positiva com várias esferas negativas incrustadas no interior dela, foi chamado, apelidado de modelo do pudim de passas, né, já que a massa do pudim seria a carga positiva e as passas, né, seriam os elétrons incrustados nessa massa. Beleza? Então é por isso que é chamado de modelo do pudim de passas, uma massa positiva onde estariam localizadas esferas negativas, que seriam as passas. Nesse modelo proposto por Thomson, a quantidade de partículas negativas elétrons em um átomo deveria ser igual à quantidade de partículas positivas, que são os prótons, resultando em um átomo neutro, certo? Então,
esse foi o modelo de Thomson. A partir dos seus experimentos do Crookes, dos experimentos de Goldstein, ele propôs esse modelo atômico, que é o modelo do pudim de passas. Da mesma forma que o modelo de Dalton, o modelo de Thomson também tinha suas falhas. Embora o modelo atômico do Thomson já explicasse vários fenômenos relacionados à eletricidade, baseado na existência dessas partículas positivas e negativas, ele não conseguia explicar algo muito básico, né, da eletrostática, como é que cargas negativas tão próximas umas das outras dentro do átomo não fazia com que o átomo colapsasse, né, se autodestruísse, já que cargas iguais se repelem, né? Então ele não conseguia explicar isso. Essa era a maior falha do modelo atômico de Thomson. Ele não conseguia explicar como que várias partículas negativas no interior de uma coisa tão pequena como é o átomo, por repulsão de cargas iguais, ele não se autodestruiria, certo? Então, essa foi a falha de Thomson que deu abertura para os outros modelos atômicos que surgiram depois, como é o caso do modelo atômico de Rutherford, certo? Que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo. Aqui eu quero só mostrar um pequeno vídeo animado do experimento do Thomson, como que é legal, ó. Então, observa aqui, esse aparelhinho, essa ampola de vidro, é a ampola de Crookes, de um lado aqui, ó, do lado esquerdo, de onde está partindo o raio catódico, é o cátodo, que é o polo negativo, e aqui é o ânodo, que é o polo positivo. Então, o raio catódico saindo do cátodo em direção ao ânodo, esse feixe de luz é o raio catódico. E aqui o cara está segurando um ímã, né? Percebam que o raio catódico ele está sendo desviado, né? Na direção oposta ao do ímã. Quer dizer que provavelmente esse cara está com o ímã virado no polo negativo, né? No polo negativo, que eles estão se repelindo. Já que o raio catódico é negativo e ele está repelindo o raio catódico, quer dizer que esse ímã está virado provavelmente no seu lado negativo, certo? Então, basicamente foi isso que o Thomson viu no seu experimento lá em 1897, certo? Nosso próximo vídeo será sobre o modelo atômico de Rutherford.